Todos acharam? Gênesis capítulo de número 6, versículo 13 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazes para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 350 côvados da sua largura, e de 30 côvados da sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e porás a porta da arca ao seu lado. Falharás andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive na terra, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivo contigo macho e fêmea são. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, e de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te farás para mantimento, para ti e para eles. E assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim o fez. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus, sente dando glória a Deus nesta noite. Minha palavra de reflexão nesta noite, eu quero ministrar sobre o tema nesta noite: o plano de Deus para o seu remanescente fiel. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o nosso Deus tem planos para nós. Diga para a pessoa que está ao teu lado mais uma vez, diga: Deus tem plano para o seu remanescente fiel. Deus tem seus planos para o remanescente fiel. Eu estava já desde semana passada pensando nesse texto, pensando nesta passagem, e é bastante conhecida esta passagem, né? Falar do dilúvio, falar da arca de Noé, é muito conhecido, mas Deus começou a me inquietar com algumas coisas que eu quero compartilhar conosco, né, nesta noite. É interessante a gente observar que o capítulo de número 6, né, que vai começar a falar sobre a tratativa do período antediluviano, é interessante que a gente vai entender que no período antediluviano, o pecado ele estava em franco progresso. A Bíblia vai dizer que o pecado estava, né, plenamente em progressão nesse período. A Bíblia vai dizer no versículo de número 11 do capítulo 6, que toda a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. No capítulo 6 ainda, no versículo 5, o Senhor diz assim, que a maldade dos homens se multiplicava sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade continuamente. Ou seja, a terra estava em um franco progresso de crescimento do pecado. É interessante a gente observar que a violência, ela tinha tomado conta dos homens. A Bíblia vai dizer no versículo 13 que nós lemos,
que Deus vai dizer para Noé que o fim de toda a carne havia chegado, porque a terra estava cheia de violência, ou seja, o mal estava aumentando cada dia mais nesse período. Havia uma proliferação da maldade, da malignidade, do pecado, havia uma proliferação exagerada da crueldade, da injustiça, da imoralidade, da idolatria e tantas outras coisas que estavam acontecendo, a tal ponto de Jesus, quando está no capítulo 24 de Mateus, Jesus no capítulo 24 de Mateus, versículo 38, 39, Jesus vai comparar o povo antediluviano com o povo que vai estar ali no período da vinda de Jesus. Jesus disse: assim como o povo anterior ao dilúvio casavam e davam-se casamento, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e eles não se aperceberam, assim será também a geração que estará no período da vinda de Jesus. Ou seja, era uma geração que estava dificilmente ligada nas coisas espirituais. E o interessante é que a geração antediluviana é uma geração que é tipologicamente parecida com a nossa geração. A nossa geração está parecida, para se não dizer um pouco pior do que a geração antediluviana. Se a gente olhar para nosso período, a nossa geração, a gente vai ver a maldade crescendo, a gente vai ver a malignidade crescendo, a gente vai ver a imoralidade desenfreada, a gente vai vendo o mal crescendo progressivamente, a gente vai vendo a imoralidade a passos galopantes na nossa geração. Mas a Bíblia Sagrada tem uma palavra para mim e para você, que apesar de tudo que está acontecendo e de tudo que aconteceu no período antediluviano, Deus tinha um remanescente fiel, e Deus tinha planos com esse remanescente fiel. A geração nossa é uma geração parecida com a geração antediluviana. A geração antediluviana estava vivendo a imoralidade, estava experimentando, e é interessante que apesar deles viver e ver a imoralidade, a maldade, eles estavam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Porque Jesus vai dizer que apesar da geração estar corrompida, apesar de a maldade ter tomado conta, apesar da imoralidade estar a passos galopantes, Jesus vai comparar a geração antediluviana com a nossa e vai dizer que para eles era tudo normal, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e eles nem se notaram que o dilúvio chegou. Era uma geração que apesar da maldade, apesar do pecado, apesar da imoralidade, apesar da mistura, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 2, vai dizer que a geração dos filhos de Deus se misturaram com a geração do inimigo. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 6. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e que tomaram para si mulheres de todas as que lhe escolheram. Nós vemos aqui a geração de Sete, que é considerada a geração dos filhos de Deus, se alinhando com a geração dos homens, que era a geração de Caim. A geração consagrada a Deus, que era a geração de Sete, que buscava o Senhor, estavam agora se misturando com a geração de Caim, que era a geração caída, distanciada de Deus, que vivia como fugitivos da presença de Deus. Mas aqui, nesse período, havia uma mistura. Eles começaram a se casar, começaram a se misturar, não havia mais separação entre eles, não havia mais divisão entre eles, e essa é parecendo o nosso tempo. Parece que eu estou lendo o capítulo
6, estou vendo a nossa geração. A nossa geração é uma geração que não tem mais separação. A nossa geração é uma geração misturada. Tanto faz, tanto fez, não tem problema. Aqui dentro da glória a Deus, lá fora abraça o diabo, sapateia com ele. No culto à noite, fala línguas estranhas. No outro dia está mentindo, roubando, traindo, fazendo um monte de coisa. Mas essa geração precisa se acordar, porque Deus tem uma geração que vai ter um remanescente que não se contamina, que não se mistura e que vai ser arrebatada. Agora, interessante é que apesar de todo o pecado, de toda a maldade, de toda a imoralidade, de tudo que estava acontecendo, a Bíblia vai dizer que o povo estava tranquilo, comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, a vida seguia e eles estavam acostumados. Nós estamos vivendo essa época. O mal está aí, a imoralidade está aí, o pecado está aí, as coisas terríveis estão aí, e a nossa geração não está nem aí. Está se acostumando, se acostumou com o mal, se acostumou com a maldade batendo na porta. Não, não é comigo, é com a nação vizinha. Não, não é comigo, é com os vizinhos da direita, é com o vizinho da esquerda, é com o vizinho da frente, é com o vizinho de trás. Com nós não, nós está tão tranquilo, está nada, irmão. Nós precisamos abrir os olhos, porque o mal jaz no nosso meio, e Jesus tem compromisso com o remanescente que é fiel a Ele. O povo estava acostumado, vivendo a mil maravilhas. Noé pregando, porque a Bíblia vai dizer, 1 Pedro, vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça. Noé pregava, Noé construiu a arca, Noé fez tanta coisa, e o povo nem aí. A Bíblia vai dizer que o povo nem se deu conta, até que veio o dilúvio. Quando o dilúvio chegou, que aí não deu mais tempo para entrar na arca, não deu mais tempo de arrependimento, aí correram para bater na porta, mas já era tarde demais. Sabe por quê? Porque a porta havia sido fechada, e gritavam lá: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, Noé, abre a porta. E Noé disse: não tem mais jeito. Deus fechou ela por fora, acabou a porta, o período da graça passou, o período da oportunidade se foi, e não tem mais jeito. Nós precisamos nos acordar, nossa geração precisa se acordar, nosso povo precisa se acordar. Nós precisamos clamar, se levantar e dizer: nós precisamos gemer, porque o nosso Deus é um Deus que olha para os seus remanescentes. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que apesar de tudo isso, ou melhor, em meio a tudo isso, em meio a essa geração, no meio dessa geração corrompida, perversa, havia, a Bíblia vai dizer no versículo 8 do capítulo 6, que havia um homem chamado Noé, que achou graça aos olhos de Deus. Eu fiquei pensando, como é que no meio daquela geração, aonde os filhos de Deus estavam misturados, aonde a maldade estava proliferando, aonde o pecado caminhava a passos galopantes, como é que Deus olhou? E Deus olhou e disse: tem um. Não é a maioria, é um. Não é uma multidão, é um. Não é uma maioria. Não espere a maioria e orar. Não espere a maioria na nossa geração querer abraçar a Deus, porque não é. Porque assim como na geração de Noé foi um remanescente, a nossa geração tem os remanescentes. A nossa geração tem os remanescentes que Deus tem conservado. Oramandarai. A Bíblia vai dizer que Noé, versículo 8 vai dizer assim, ó: e Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Olha para a pessoa que está ao teu lado, pergunta para ela assim, no meio dessa geração corrompida e perversa, pergunta para ela assim: Deus tem achado graça a nosso favor? Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado, pergunta, cutuca ela, acorda ela aí no banco, diga para ela: Deus tem achado graça em nós. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Ele está na casa, ele quer mover a nossa fé, ele quer nos encher. Sabe o que eu acho interessante? É que Noé vai achar graça aos olhos de Deus. O que é isso, pastor Adriano? Ou seja, Deus viu em Noé fé que o levou a adorá-lo em meio àquela geração. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Semana passada eu preguei que Enoque andou com Deus e Deus o transladou. Deus o tirou antes que a maldade vinha, antes que o juízo viesse. Deus arrancou Enoque da terra. Mas agora eu vim aqui nesta noite dizer que em meio à maldade, em meio à beira do juízo de Deus, Deus pega um outro homem que também anda com ele e diz: agora eu vou te livrar no meio da maldade. Enoque, Deus tira ele do meio da maldade, mas Noé, Deus preserva ele no meio da maldade, no meio do juízo de Deus. Deus preserva um homem fiel e diz: eu vou te preservar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Os remanescentes Deus vai preservar. Os remanescentes Deus preservará. Uramanda. Tem uns que Deus vai arrebatar, mas tem outros que Deus vai manter fiel. Tem uns que Deus vai dizer: não, meu filho, vem para cá comigo, que não é bom nem que tu fique aí embaixo. Mas tem uns que Deus vai dizer: não, fica porque tu é o meu referencial. Permanece aí, eu vou te dar livramento, vou aplicar o juízo na terra, mas não vai pegar em ti, eu tenho um escape. Sabe o que eu acho interessante? É que nesse ambiente de intimidade com Deus, Noé com Deus, Deus vai revelar a Noé algo extraordinário e terrível. Extraordinário, escuta o que eu estou dizendo. Deus vai revelar nesse ambiente de intimidade com Deus, Deus vai revelar a Noé duas coisas. Vai revelar algo extraordinário e algo terrível. O que é terrível que Deus vai revelar é a destruição da terra. Deus vai dizer para Noé, versículo de número 13, Deus vai dizer para Noé: é chegado o fim de toda a carne. Eu vou derramar o juízo, isso é terrível. Ele disse: não vai sobrar nada. Eu vou derramar o juízo sobre a terra, não vai sobrar um ser respirando na terra. Eu vou destruir tudo. Isso era a parte terrível da revelação de Deus. E qual é a parte extraordinária? A parte extraordinária é que Deus revela um plano de escape. O terrível era o juízo que ia acabar com tudo. O extraordinário é o plano de escape. Olha o versículo de número 14, versículo de número 13, ele diz que vai destruir, mas o versículo de número 14, ele revela o plano extraordinário. O versículo 14, ele olha para Noé e diz assim: ó, fazes para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora. Deus olha para Noé e diz assim: Noé, eu tenho algo a te revelar. Algo primeiro terrível, vai ser a destruição. O juízo vai vir sobre esta terra. Mas ele vai dizer: mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho um plano de escape para a sua vida. Eu tenho um plano de escape para a sua vida. Você é meu remanescente, anda comigo, é fiel, achou graça aos meus olhos. Eu tenho um escape para você. A arca era o plano de escape de Deus para Noé. E sabe o que eu acho interessante? Que a palavra hebraica aqui para arca aqui, não sei se é essa a expressão correta,
mas a palavra hebraica para arca aqui é tebá, ou tebã. E essa palavra tebar, ou tebã, ele aparece só 2 vezes no Antigo Testamento. A primeira é aqui, e a segunda é em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Em ambas as duas, fala de um cesto. Em ambas as duas, fala de uma arca. Aqui fala de uma arca de madeira. Em Êxodo 2 e 3, fala de uma arca de vinho. Aqui fala de uma arca gigantesca. Lá fala de um cesto. Mas as duas têm a mesma finalidade: salvar os que estão dentro das águas. Aqui é da água do dilúvio, e lá é da água do rio Nilo. Aqui é do juízo de Deus, e lá é do juízo de Faraó. Mas as duas têm a mesma função. É um plano de escape que Deus tinha para salvar tanto Noé como Moisés. Quando você olha a mesma expressão, os dois têm o sentido de retirar da água com salvação, de salvação retirado por meio da água. Deus estava dizendo a Noé: prepara algo que eu vou te dar as dimensões, prepara algo, porque este é o meu plano para você. Como eu disse, a arca era o plano de Deus, o plano de escape de Deus para Noé. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 7, vai dizer que quando pela fé, Noé foi avisado das coisas que ainda não aconteciam. E quando ele foi avisado por Deus, quando Deus avisou que iria fazer algo que nunca havia acontecido na terra, ainda até aquele momento, a Bíblia diz: e Noé temeu. Entrou um temor no coração de Noé. E a Bíblia vai dizer: e para a salvação da sua família, preparou a arca. Para a salvação da sua família, preparou a arca. Noé se empenhou na preparação. Quando Deus deu o projeto, o plano, quando Deus colocou na mão de Noé, disse: Noé, tu precisarás empenhar força, empenhar trabalho, empenhar dedicação para construir, para botar em prática o meu projeto de livramento na tua vida e naqueles que acreditarem nesse plano. Você precisará empenhar força. E a Bíblia diz, versículo de número 22, e diz: e assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim fez. Noé olhou, Noé temeu, Noé ouviu, Noé acreditou, Noé creu e disse: eu preciso colocar em prática, eu preciso acreditar. Eu e você também temos um plano de escape. Deus tem um escape para o seu remanescente nessa geração. A arca que representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa arca, e nós em Cristo estamos guarnecidos e precisamos estar escondidos nele. A arca representa Jesus. A arca em Jesus que teremos o escape deste mundo perverso. Se você abrir a Bíblia, capítulo 1, versículo 10, se não me foge a memória, capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses, vamos lá, abra a sua Bíblia comigo, vamos lá. Tessalonicenses, capítulo 1, nosso data show está com problema, então vamos lá. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Eu estava hoje à tarde meditando nesse versículo. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha que coisa linda esse versículo. Olha que extraordinário esse versículo. Versículo 10 diz assim, ó: e a esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber quem? Jesus, que nos livrará da ira futura.
Sabe aonde é que está a nossa esperança? A nossa esperança está em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, e é em Jesus, a nossa arca tipológica, que vai nos livrar da ira futura. Meu Deus, eu nem saí da introdução ainda. Sabe o que eu acho interessante? Eu quero aplicar algumas verdades para nós a partir desta arca. Porque a arca aqui vai representar o plano de escape de Deus para a nossa vida. A arca aqui representa o plano de Deus para os seus remanescentes fiéis. E quando a gente olha para a arca dentro da figura, dentro da visão de um plano preparado, a arca é um projeto preparado por Deus. Um projeto dado por Deus e executado pelo homem aqui na terra. Quando a gente olha para a arca dentro da figura de um plano, de um projeto de Deus, a gente vai aprender pelo menos 6 verdades. A primeira verdade que a gente vai aprender é que, olhando para a arca, aprendemos que o plano de Deus, primeiro, ele não tem aparência por fora. Quando a gente olha para o plano de Deus, para o projeto salvífico de Deus, quando a gente olha para o projeto de escape do remanescente fiel, a gente olhando na figura da arca, ela não tem aparência por fora, ela não tem beleza, ela não tem formosura. Você olha, e o termo aqui é arca, e o termo arca aqui quer dizer uma barca. O termo arca quer dizer aqui um baú, quer dizer um cesto, quer dizer um caixote grande, feito de madeira e betumado, sem cor, sem aparência, sem formosura. E sabe o que Deus me revelou, me fez eu entender, olhando para isso aqui, é que a arca, olhada de fora para dentro, olhada de fora, não tinha aparência, nem beleza. As pessoas não se encantavam com ela. Sabe o que Deus me falou? É que assim como o povo antediluviano passava e nem dava bola ao que Noé estava fazendo, as pessoas da nossa geração também passam e nem dão bola ao nosso plano de escape. Assim como as pessoas olhavam e nem davam atenção àquele velho, quem sabe dizia, mais um velho gagá aí construindo isso aí, nem chove aqui, ele está dizendo que vai dar, o que é isso mesmo que ele diz que vai dar? Nas rodinhas na praça, um olhava para o outro e dizia, o que mesmo que ele falou que deu? O que esse velho falou que vai? O velho falou que vai dar um negócio chamado dilúvio, o que é isso mesmo? Vamos puxar no Google lá para ver o que é. Puxa lá para nós saber o que é. Ó, nem tem no Google aí o que é esse tal de dilúvio aí, a gente nunca viu falar. É igual nós, quando a gente está falando de arrebatamento. Já tem uma geraçãozinha para aí que já não acredita mais no arrebatamento, que já não acredita mais na vinda de Jesus a qualquer momento. Tem uma geraçãozinha por aí, está no nosso meio por aí, uma geração que já não acredita mais no plano de escape de Deus para essa geração. Está dizendo, o que é mesmo? Negócio de arrebatamento aí? Não consigo entender não. Você é o que? Você é pré-tribulacionista? É pós-tribulacionista? É mid-tribulacionista? Não, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu já não acredito mais. Eu só sei que a gente vai morrer e vai acabar por aí mesmo. Mas essa não é o plano de Deus, ainda que pareça não ter beleza por fora, nós temos que acreditar. Sabe o que eu acho interessante? O plano de Deus, a arca, ela tinha a forma de um baú, de um caixote grande, gigantesco, sem aquela beleza toda. Porque os planos de Deus, irmãos, olhada do lado de fora para dentro, não tem lógica, não tem beleza. Lembra de Noé? Lembra de Moisés? Qual foi o plano de Deus para Moisés para sair do Egito com o povo? Quando eles chegam em Sucote, tem uma bifurcação, caminho fácil, caminho pelos filisteus, caminho difícil, caminho no deserto. Deus falou para Moisés, o meu plano é pelo deserto,
Quando eles vão para o deserto, as pessoas de fora, o faraó, as pessoas que estavam olhando o plano de Deus pelo lado de fora, dizem: estão perdidos, se acabaram, vão morrer tudo seco. Sabia, ó, nem esse Deus dele mesmo, olha lá, ele, olha lá, se levando pelo deserto, vão morrer tudo queimado no deserto, vão morrer de fome no deserto. Mas era por quê? Porque eles olhavam o plano de Deus pelo lado de fora. O plano de Deus pelo lado de fora não tem beleza, não tem forma, é parecido com a arca. Quem olhava era um caixote só, mas quem estava dentro era a provisão de Deus. Quando Moisés chega na beira do Mar Vermelho, o faraó vem atrás, deserto de um lado, montanha de outro, o mar na frente. Deus diz para Moisés: Moisés, o que Deus, você está fazendo aí parado? Macho, ele que Moisés diz: mas para onde, Deus? O que tu tem na mão? Tem um cajado. Ele diz: toca na água. Quem sabe Moisés e o povo olhou: o que vai fazer um cajadinho na água? Porque os planos de Deus muitas vezes não é compreendido por nós, não é entendido por nós, não chama muitas vezes, é fora de lógica. Moisés toca na água, no entardecer, sopra um vento oriental à noite inteira. Quando eles aclareiam o dia, eles olham, está ali o caminho, o plano de escape de Deus está ali preparado. Sabe por quê? Porque os planos de Deus muitas vezes não têm aparência, nem formosura e nem beleza de fora, mas tem o projeto dele, tem que ser aceito pela fé. Lembra de Josué? Lembra de Josué? Josué chega, atravessa o rio Jordão, acampa-se, e quando ele acampa-se, Deus diz para Josué: vocês vão rodear a cidade 7 dias. Cada dia, no 6 dias, vocês vão dar uma volta em redor da cidade, ficar silencioso, dê a volta e volta para o acampamento. No 7º dia, vocês dão 7 voltas em silêncio. No último dia, vocês tocam trombeta e dão um grito, e o muro vai cair. Imagine os soldados de Jericó em cima da montanha, em cima da muralha, olhando aquele povo dando volta em redor da muralha de Jericó. 1 dia, 2 dias, 3 dias, quem sabe os soldados dizem: o que estão fazendo aí? Ele disse que é o plano de Deus aí, que mandou eles rodear a muralha, que vão dar um grito no final e vai cair tudo. Parece loucura? Hã? Parece loucura ou não parece? Parece, mas é o plano de Deus, e quem aceita pela fé colhe os seus frutos. É o plano de Deus, e quem aceita pela fé colhe os seus frutos. No final da 13ª volta, os levitas tocaram a trombeta, o povo gritou e o muro caiu. Porque os planos de Deus não é pelas vistas, o plano de Deus é aceito pela fé. Quando você olha para o tabernáculo, o maior projeto de Deus no deserto. O tabernáculo era o maior projeto que Deus entregou para Moisés. Quando eu li o projeto que Deus entregou para Moisés no deserto, eu disse: Deus, quem vai fazer isso? Com as suas medidas, com as suas minúcias, com os seus detalhes, a sua beleza. Deus disse: eu já tenho preparado Bezaliel, Oliabe, os artifícios para fazer tudo. Aí quando Deus já mandou Moisés fazer a cobertura da arca, ele vai colocar 4 tecidos, 4 coberturas. Pele de texugo, pele de carneiro pintada de vermelho, pele de cabra e linho azul, pintado de estofa. Começava, primeira capa para o lado de dentro, o linho. Segundo, a pele de cabra. Terceiro, a pele de carneiro pintada de vermelho. E por último, por cima de tudo, a pele de texugo. A pele de texugo é uma cor amarronzada, feia, sem beleza nenhuma. Quem olhava o tabernáculo pelo lado de fora não via nada de beleza, mas quem entrava pelo lado de dentro, quem olhava
olhava de longe o projeto de Deus no deserto, olhava, era só uma pele de texugo feia, amarelada, acinzentada, amarronzada, meia cor de ocre, pelo lado de fora, feia, grotesca, mas o sacerdote que entrava pelo lado de dentro, ele via o linho finíssimo. Ele via a beleza do cor azul, do carmesim. Ele via os detalhes bordados, porque o tabernáculo não era belo por fora, o tabernáculo era belo por dentro. O tabernáculo não tinha beleza por fora. Quem olhava por fora, via o plano de Deus, não tinha nada. Mas quem entrava lá dentro, só quem entrava lá dentro não queria sair mais. E é interessante que Deus, quando fez o tabernáculo, Ele disse, beleza por cima, coloca o linho fino por cima, e o chão. O chão deixa de areia mesmo. Porque quem vai entrar lá dentro tem que se embelezar com o que está em cima. O que está aqui embaixo não precisa. O sacerdote, quando entrava no tabernáculo e viu o plano de Deus, não era nada aqui para baixo, era tudo para cima. Se ele queria ver a beleza, ele tinha que olhar para cima. Ele tinha que olhar e admirar a beleza que estava em cima. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nesta hora. O plano de Deus que tem para mim e para você, a beleza é lá em cima. O que está preparado é lá em cima. O que está preparado, os de fora não acreditam, não olham, não vê. O que falar do arrebatamento? O maior plano de escape da humanidade é o arrebatamento. Quando a gente olha a olho natural, é uma loucura. A lógica humana não consegue conceber como que uma multidão no mundo inteiro vai ser arrebatado no mesmo momento, num piscar de olhos, numa fração de segundo, vencendo a lei da gravidade que diz que tudo que joga para cima cai para o chão, nada flutua nesta nossa atmosfera, mas o arrebatamento, o plano de Deus diz que no soar da última trombeta, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. É uma loucura. Tem algum louco aqui comigo que crê pela fé? Alguém olha de fora, isso é loucura, isso não vai acontecer, mas nós pela fé olhamos e dizemos, vai acontecer, vai chegar a hora, a trombeta vai soar, e nós subiremos e encontraremos o Senhor nos ares. A primeira lição, eu já tenho que parar, está só esquentando o motor. A primeira lição que eu aprendo aqui, olhando para a arca com relação ao plano de Deus, é que os planos de Deus, eles não têm aparência e nem formosura por fora. Os planos de Deus de escape para nós não é pela vista, é pela fé. A Bíblia diz que Noé pela fé creu. Enquanto os outros não deram bola, Noé creu, Noé acreditou, Noé pregou, Noé falou, Noé trabalhou, Noé edificou, Noé fez, porque estava agarrado crendo no plano que Deus havia dito. Alguém diz, Noé, tu está louco, e eles, não, eu continuo acreditando. Noé, para com isso. Ele disse, não posso parar, porque a minha fé diz que vai acontecer, a minha fé diz que vai chegar. A segunda verdade que eu aprendo com a arca aqui para nós orar, olhando a figura da arca na perspectiva dos planos de Deus, a segunda verdade que eu aprendo com a arca é que os planos de Deus, além de não ter aparência por fora, só ser recebido pela fé, os planos de Deus, olhando para a arca, eles não caem por terra e eles nem afundam. Fica tranquilo, os planos de Deus, olhando na figura da arca, eles não caem por terra, e ele nem se afunda, porque quem foi o arquiteto do plano? Foi Deus. E olha o que Deus vai dizer para Noé, você vai construir um caixote, uma arca, só não esquece de um detalhe, Noé, que é Deus, pegue betume, e betume ela por dentro e por fora, calafete ela,
cubra ela de betume. Mas Deus vai ficar escura, vai ficar feia. Ele disse, não tem problema. Porque aqui não, a questão não é a beleza, aqui a questão é flutuação. Noé, o que eu estou te dizendo, Noé, é que o meu plano, Noé, não vai afundar nas águas do dilúvio. O meu plano, Noé, as águas não afundarão. O meu plano, Noé, vai flutuar. Uramai. Uriai gamandurabai amarrachanda gamandarai. Sabe o que o betume aqui representa? Betumar a arca fala de cobrir as madeiras a ponto da água do dilúvio, do juízo, não invadir o plano de Deus. Deus falou, meus planos são protegidos, as águas do juízo não afundarão, os juízos que virão não destruirão meu plano. Fica tranquilo, meu filho. Fica tranquila, minha filha, que o projeto de Deus, independente da circunstância que estiver, estão betumados por fora e por dentro, estão protegidos por Deus. Você consegue acreditar no cuidado de Deus? Você consegue acreditar na proteção de Deus? Você consegue, em meio a esta calamidade, em meio às adversidades da vida, você consegue acreditar no plano de Deus como algo protegido? Sabe o que eu acho lindo? É que Jó, no capítulo 42, versículo 2, Jó olha para Deus e diz assim, bem sei que tudo pode. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Fica tranquilo, não tem dilúvio que vai afundar a arca. Não tem dilúvio que vai destruir o plano de Deus, o projeto de Deus de escape para a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja passa luta, passa dificuldade, passa peleja aqui, mas Deus é que cuida da igreja fiel. Deus tem o plano para a igreja fiel. Deus tem o seu cuidado protetor para o remanescente fiel. Fica tranquilo, durma tranquilo, acorde tranquilo e confia nos planos de Deus. Sabe o que eu acho lindo? É que o rei Nabucodonosor, depois que foi pastar capim, porque tem gente que é assim, é tão orgulhosa que para reconhecer as coisas de Deus só depois que pastar. Tem gente que é tão orgulhoso que para reconhecer a soberania de Deus só pastando. Nabucodonosor foi um desses. Deus falou para ele, falou e ele não deu bola. Um ano depois, ele está lá no palácio olhando e diz, não foi tudo isso que eu construí com a minha sabedoria, com a minha mão? Deus falou para ele, hoje cumpre, vai pastar. E aí ele foi pastar. E aí ele disse que estava lá pastando um dia no campo, levantou a cabeça, olhou e viu tudo e disse, realmente. Aí ele vai dizer no capítulo 4, verso 33, se não me foge a memória, capítulo 4, verso 35, ele vai dizer que quem é o homem ou o ser que pode estrovar, atrapalhar o agir da mão de Deus. Deus vai dizer, o Nabucodonosor assim, ó, não tem ninguém que possa estrovar a tua mão. Porque os planos de Deus, irmãos, são impenetráveis. Os projetos de Deus para a sua igreja são impenetráveis, porque Ele cuida dela. Fica de pé comigo.
Quando eu olho para a arca, eu tenho uma terceira perspectiva. Eu quero dizer e já orar. É que quando a gente olha para a arca na figura dos planos de Deus, na visão dos planos de Deus, além da arca ser aceita pela fé, os planos de Deus ser aceitos pela fé, além dos planos de Deus não se frustrarem e não afundarem, porque Ele protege com o poder das suas mãos, o plano de Deus, na figura da arca, ela só vai se elevando à medida que as tempestades se avolumam. A Bíblia vai dizer, no capítulo 7, versículo 18, que quando o dilúvio desceu, quando as comportas da terra se abriram, quando rompeu-se as portas do abismo e as comportas de cima desceram e as águas foram subindo, a Bíblia diz que a arca foi se elevando. Vamos lá? Cadê Oramandará. a patrulha? Oramaia mandorá. A Zete As tempestades da vida é só o elevador que Deus usa para nos elevar, para o seu plano se elevar, fica lá com os meninos. para o seu plano subir, é só isso. Pastor, mas tem uma tempestade, uma luta terrível, fica tranquilo, ela só vai servir para levantar os planos de Deus, para colocar os planos de Deus em evidência, para erguer os planos de Deus. O que aqui embaixo estava tudo desaparecendo, o que o homem construiu estava desaparecendo tudo pela tempestade, pela água, pelo juízo. O projeto de Deus foi ficando cada vez mais em evidência, e ia subindo, e à medida que as coisas da terra desapareciam, dos homens desapareciam, os reis desapareciam, as autoridades desapareciam, as coisas oponentes criadas pelos homens desapareciam, porque o juízo de Deus vinha e ia cobrindo tudo. A arca, o projeto de Deus ia se elevando, a ponto de não ter mais nada do homem, só o projeto de Deus em evidência. Eu quero orar com você. Cadê a fila dos meninos? Nós vamos orar alguns minutinhos de joelho e depois nós levantamos. Não vamos demorar não, eu quero que você ore comigo. Vocês aí em cima sosseguem. Nós precisamos clamar, porque nós nos consideramos um remanescente fiel. Então dobre o joelho comigo. Você que está na internet, você dobra o joelho se você puder, na sua casa, onde você está. Nós precisamos clamar. Não vá para casa, não vá embora se você não tiver um compromisso urgente. Tire alguns minutinhos na oração, porque os planos de Deus não vão se afundar. Os planos de Deus vão no meio das tempestades cada dia mais se evidenciando, cada dia mais se evidenciando, cada vez mais. Aleluia. Querido Deus, a tua igreja clama nesta noite, a tua igreja ora nesta noite, a tua igreja busca-te nesta noite em oração. Nós acreditamos que em meio a esta geração corrompida, perversa, há uma geração, há um remanescente nesta geração fiel, que não cessa de clamar, que não cessa de orar, que não cessa de buscar, que não cessa de clamar a Ti, Senhor. Rabaia mandu rabaia gabandu gabandu rabaia mandu gabandarai. Nós acreditamos, Senhor, numa geração fiel. Nós acreditamos, Senhor, numa geração que clama, que ora, que os teus planos não podem ser frustrados, que os teus planos não podem ser impedidos, que os teus planos não podem ser destruídos nesta hora. Nós acreditamos, Senhor, nesta hora, nós acreditamos, Senhor. Nós clamamos nesta noite, entra com a tua provisão, entra com a tua providência, entra com o teu milagre, entra com a tua graça nesta noite. Dentro da tua palavra, Senhor, que nesta noite foi pregada, que o teu Espírito Santo conduziu o teu servo uma palavra de reflexão, de esperança,
A tua igreja aguarda a sua vinda a qualquer momento. E quem está dentro da arca, obedecendo a tua voz, obedecendo a tua palavra, em breve estaremos adentrando ao gozo celeste, a presença do Senhor. Enquanto estamos aqui na terra, Senhor, estamos sujeitos às intempéries da vida. Enquanto estamos passando aqui na terra, estamos sujeitos àqueles que não acreditam naquilo que pregamos. Mas em breve o Senhor cumprirá a sua palavra. E os salvos em Cristo, nós seremos arrebatados. Deus, nós estamos em oração, em consagração, em prol também da nossa pátria. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. E estamos enquanto aqui na terra, querendo sempre fazer a diferença, clamando a Ti pelo Brasil, clamando a Ti pelas nações, clamando a Ti pela igreja. Deus, há muitos os adversários que querem destruir a fé cristã. Há muitos que querem tirar a liberdade cristã de servirmos a Ti, de proclamar o Evangelho. Há muitos levantes, Senhor, para contra a família, contra os lares, contra a liberdade. Mas há uma igreja clamando a Ti pela Tua misericórdia. Nós suplicamos, Senhor, por Ti, que o Senhor lembre das promessas feitas à nossa pátria. E o Brasil ainda será celeiro de missões, continuará enviando missionários para o mundo. Senhor, toma conta do nosso Brasil, toma conta da nossa pátria, Senhor, cuida das nossas crianças, os adolescentes, a nossa juventude, os nossos anciãos, as nossas famílias, Senhor, está nas Tuas mãos. Deus, conduz a área política do nosso Brasil, Senhor, tenha misericórdia. Nós continuaremos dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Evangelho será pregado em todas as terras. A Tua palavra nos diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós queremos proclamar isso, Senhor. Tenha misericórdia, ainda que o adversário se levanta para querer tomar posse desta terra, ainda que o inimigo queira tomar posse com as suas hostes infernais e escravizar o povo, mas nós estamos crendo que o Senhor é mais poderoso, e que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai dar vitória, e a nossa nação brasileira vai cantar, vai bendizer o Teu santo nome. Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Senhor, sara a nossa terra, porque é através da oração que o Senhor vai ouvir e vai sarar a nossa terra. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, no nome que é sobre todo nome, nós nos reunimos nesta noite. Ó Deus, os homens se reúnem, Senhor, e intentam projetos e males contra esta nação, contra a Tua igreja, mas nós cremos na Tua salvação, nós cremos no poder do Teu braço manifesto, nós cremos que as nossas orações chegam à Tua presença e são recolhidas, Senhor, como aroma suave. Meu Deus, envia resposta. Ó Deus, a nossa luta se dá numa dimensão tão distante dessa, não é com armas, não é com palavras, Deus, mas é contra potestades, contra legiões da maldade nas regiões celestiais. Nós queremos clamar a Ti, Senhor. Deus, que o Teu Espírito suscite ousadia, intrepidez espiritual nos Teus filhos. Ó Deus, que possamos nestes dias mais do que nunca voltar-se para o quarto da oração, fechar a nossa porta,
Deus, e clamar a Ti que Tu venhas abrir os céus sobre esta nação. Meu Deus, guarda as famílias do Teu povo, que toda tentativa, Senhor, Deus, do diabo, Deus, de impedir o Teu projeto e as Tuas promessas gloriosas com a Tua igreja nesta nação. Tu tens promessas com essa nação para as nações. Deus, nós te pedimos, preserva o Teu projeto, guarda o Teu projeto, dá livramento. Deus, que esse tempo seja um tempo de despertamento espiritual, que possamos entender, Senhor, que o Senhor nos desafia, como desafiou a geração antiga. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e voltar-se para mim, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Ó Deus, sara a esperança do Teu povo. A nossa esperança não está posta em nenhum homem, mas no Messias, no Cordeiro, no Senhor, no Salvador, aquele que não nos comprou com prata e ouro, nem coisas corruptíveis como esta, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Meu Deus, que a cada dia, Senhor, possamos ser despertados pelo Teu Espírito. Meu Deus, que a voz do Teu Espírito traga despertamento. A Tua palavra diz que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Dá-nos vitória, dá vitória para o Teu povo. Nós oramos a Ti em nome de Jesus.